Livro A Arte da Intercessão, de Kenneth Hagin, capítulo 26. O jejum. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar tua mão, porque Deus é contigo. 1 Samuel 10:7. Em alguns casos, o jejum talvez seja necessário. Não existe regra fixa. O guerreiro da oração fará o que a ocasião lhe pedir. Se ele considerar necessário jejum, que jejue. Em todas as epístolas, os livros no Novo Testamento escritos à igreja, em nenhuma ocasião a igreja é aconselhada a jejuar. Isso não significa que devemos deixar de jejuar. Há alusão ao jejum, mas nenhuma regra é estabelecida, nem sequer a igreja é encorajada a essa prática. Não há regras fixas a respeito. Deve-se fazer isso segundo a ocasião. Nosso jejum não altera a natureza divina. Ele é o mesmo antes, durante e depois de você jejuar. Esse ato, no entanto, transformará a sua vida, ajudando a manter a carne sob controle e ficar mais suscetível ao Espírito Santo. É possível que o Senhor mande você jejuar. Ele já falou comigo nesse sentido em várias ocasiões especiais. Posso mencionar, contudo, que nunca fui inspirado a orar durante mais de 3 dias seguidos. Capítulo 27. Intercedendo pela sua nação. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, do 1 ao 4. Depois do culto final em nosso reavivamento no acampamento em 1979, alguns preletores e demais participantes subiram até o apartamento de meu filho, Kenneth W. Hagin, no hotel para comer sanduíches. Enquanto falávamos a respeito das coisas de Deus, o Espírito Santo agia continuamente sobre mim. Na realidade, houve apenas 3 ocasiões em que o Espírito operou em mim de modo muito poderoso. Falei aos demais: vamos orar. O Espírito de Deus não para de agir sobre mim. Oramos e ministrei a cada pessoa presente. Em seguida fui arrebatado em oração e intercessão. Por não saber dizê-lo de modo melhor, fiquei perdido no Espírito. Não estava inconsciente, só tinha mais consciência das coisas celestiais. Elas eram mais reais do que as naturais. Fiquei sentado de olhos fechados, orando em línguas durante várias horas. Começamos a orar pouco depois da meia-noite. Quando tudo terminou, abri meus olhos e já passava das 4 horas da manhã. Mesmo assim, parecia que essa experiência havia durado apenas 10 ou 15 minutos. O Senhor falou comigo. Entre outras coisas, Ele me deu as instruções a respeito da escola de oração e cura que está funcionando no campus do Centro de Treinamento Bíblico Rema. Tive uma visão. Vi 3 coisas subindo do Oceano Atlântico. Pareciam 3 sapos pretos gigantes do tamanho de baleias. Um estava nos ares, os outros 2 simplesmente levantavam as cabeças acima da água, vindo do leste. Eu tinha visto algo semelhante 9 anos antes. Jesus me disse: você viu a mesma coisa em 1970. Daquela vez contei-lhe exatamente o que se tratava, mas você não fez o que deveria ser feito. Já em 1970, mandei-o orar em favor dos líderes da nação. Aquilo que aconteceu, Watergate e assim por diante, não é exclusivamente culpa do homem que até então era presidente dos Estados Unidos. Vou considerar responsáveis também os cristãos desta nação. Foram vocês que deixaram tais situações acontecerem. Se tivessem orado, elas nunca sucederiam. Mostrei-lhe aquilo que aconteceria. Confira nos seus registros. Posteriormente, examinei os arquivos e verifiquei o que o Senhor me falara em 1970, tendo por base as fitas e manuscritos de uma reunião especial que realizamos em outubro do mesmo ano. O Senhor Jesus Cristo me disse: naquele ano você viu 3 objetos escuros pulando como sapos e atravessando o país inteiro. Se você e os cristãos tivessem feito o que deveria, nada disso teria acontecido. Não haveria motins nem distúrbios políticos. Seu presidente não teria cometido aqueles enganos. A verdade é que responsabilizo a igreja pelos erros dele. Comecei a chorar e clamar: ó Deus, sim, ele disse,
Atribuo a culpa a você e à igreja. Em seguida ele me disse: quando você contar isso a alguns cristãos, eles rirão. Mas quando comparecerem diante do meu tribunal e receberem a condenação no lugar daquele homem, que então era presidente, não rirão mais. Se os cristãos tivessem seguido os preceitos bíblicos, se tivessem orado em favor dos líderes da sua nação, teriam impedido a operação dos espíritos malignos. Ele continuou: coisas semelhantes, não as mesmas, estão para acontecer de novo. Se vocês não orarem, ocorrerão realmente. Não vou considerar o presidente culpado por aquilo que a nação fará. Vou considerar culpados os cristãos do país. Pois bem, preciso explicar. Necessitamos saber interpretar esses fatos. Vi aqueles bichos subirem do Oceano Atlântico, contudo, isso não significa que eles surgem do mar. De Gênesis a Apocalipse, mares e águas referem-se a uma multidão de pessoas. Do meio dela, essas coisas surgirão. Os pecadores estão dominados pelo diabo, por isso fazem parte do reino dele. Jesus disse: primeiro, tais coisas surgirão a não ser que os cristãos orem, não visando aos mesmos propósitos de outros motins, mas haverá levantes, tumultos e distúrbios em todo o país. Segundo, acontecerá algo ao presidente que não deveria ocorrer, mas não se concretizará se vocês orarem. Terceiro, algo de novo trará mais problemas ao sistema econômico, à estrutura financeira. Vocês, porém, poderão impedir todos esses acontecimentos, a reviravolta e a atividade do diabo no cenário político. Poderão frear a subversão da situação financeira da nação, planejada por Satanás. Vocês poderão transformar tudo por meio da intercessão. Esse é um dos objetivos principais das aulas que vocês ministrarão no outono. A prioridade das coisas fundamentais. O Senhor nos deu instruções específicas no sentido de priorizar certas coisas. Sim, mas, diziam-me algumas pessoas, vou dizer-lhes que nada vai funcionar enquanto os democratas estiverem no poder. Outros afirmavam, enquanto os republicanos estiverem no poder. Se colocar os partidos políticos em primeiro lugar, você nunca terá muito valor como cristão. Os cristãos devem priorizar o que é mais importante. A palavra diz: admoesto-te, pois, antes de tudo. 1 Timóteo 2:1, parte A. Antes de tudo, antes de você orar pelos seus filhos, por mim e de eu orar por você. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência. 1 Timóteo 2:1 e 2, parte A. Sabemos, portanto, quem são todos os homens, pois está escrito: em favor dos reis e de todos os que estão em eminência. Antes de tudo, temos de orar pelos nossos líderes, em favor de todos os que se acham investidos de autoridade, nos governos federal, estadual e municipal. Para quê? Continue a leitura. Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. 1 Timóteo 2:2, parte B. Que nós, cristãos, vivamos quietos e sossegados. Deus se interessa por nós. Nem todos os reis em favor de quem Paulo mandava os cristãos orarem eram nascidos de novo. Deus abençoará líderes apesar de não serem salvos? Certamente. O Espírito Santo não nos mandaria orar por algo que não poderíamos obter. Seria absurdo. Por que Ele os abençoará? Dentre outras coisas, porque Ele se interessa por nós, porque isso é bom e agradável diante do nosso Salvador, aquele que deseja que todos os homens se salvem e tomem conhecimento da verdade. Não é de se admirar que o diabo queira atacar os Estados Unidos, por exemplo. Se você viajar pelo mundo, descobrirá que 90% de toda a obra missionária é feita por essa nação. Se o diabo pudesse impedir, faria cessar todas as correntezas das bênçãos divinas. Entretanto, o diabo não consegue. Louvado seja Deus. Como, pois, devemos orar em favor das autoridades? Com orações, intercessões e ações de graça. A intercessão é feita em favor dos outros. Esse texto bíblico refere-se à oração em prol das autoridades. O intercessor toma o lugar de outra pessoa, pleiteia sua causa. Uma das exemplificações bíblicas é a intercessão feita por Abraão em favor de duas cidades, Sodoma e Gomorra. Leia o relato em Gênesis 18. O Senhor disse: ocultarei eu a Abraão o que faço. Versículo 17, parte A. Ele não destruiria aquela cidade sem informar seu amigo conforme aliança pelo sangue.
Abraão estava firmado nos seus direitos quando disse ao Senhor: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Versículo 23 ao 25. O Senhor disse: se eu achar em Sodoma 50 justos, pouparei a cidade toda por amor deles. Versículo 25. Você se lembra de 1 Timóteo 2:2 parte B? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada? O Altíssimo disse que pouparia a cidade inteira por amor dos 50 justos. Abraão continuou reduzindo o número até dizer ao Senhor: se porventura se acharem ali 10. Versículo 32. Esse velho mundo teria sido destruído se não fôssemos nós cristãos. Jesus disse: vós sois o sal da terra. Mateus 5:13 parte A. Sou do tempo em que não havia geladeiras. Meu avô abatia porcos e cobria a carne de sal a fim de conservá-la. Este mundo já é mau, mas sem nós cristãos, ele estaria totalmente podre. Deus disse a Abraão que ele pouparia cidades por amor a 10 justos. Existem mais de 10 justos em nossa nação hoje. Alguns dizem: estamos caminhando para a ruína. Não é verdade. Ignore tais conversas. Creio que haja hoje em dia pessoas que assumirão seu lugar na oração, assim como Abraão fez. O pai da fé não fica sentado comentando a maldade daqueles cidadãos, dizendo que todos iriam para o inferno. Ele intercedeu em favor deles. Se tomarmos o nosso lugar, transformaremos situações. Temos uma aliança eterna com base em promessas superiores. Visitei o lar de um ministro do Evangelho cujo filho de 4 anos se comportava tão mal que me deixava envergonhado, e até meu filho com a mesma idade sentiu-se assim. Ken me disse no momento em que entramos no automóvel: aquele menino é pavoroso, não é? O garoto falava de modo terrível com o pai. Quando este o pegou no colo e o acariciou para aquietá-lo, o menino lhe deu palmadas no rosto e lhe disse: velho mentiroso, o que você está contando não é assim, você é mentiroso. Esse pastor do Evangelho pleno e cheio do Espírito Santo disse-me: ora, você sabe que a Bíblia nos diz que nos últimos tempos os filhos serão desobedientes aos pais. Sim, respondi. E a Bíblia também diz que o amor de muitos se esfriará. Mas isso não significa que o meu amor é forçado a se esfriar. Não significa que meus filhos vão ser desobedientes. Talvez você diga: pois bem, a Bíblia declara que homens perversos e enganadores se tornarão cada vez piores, iludindo e sendo iludidos. Tudo está ruindo. O amor de muitos se esfriará. Se continuar pensando somente nesses aspectos, você também ficará frio. Assim o diabo tomará posse da sua fé e de seus filhos. Não é necessário seguir esse raciocínio. Desperte e tome conhecimento de quem você é em Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus, e não Satanás, é o cabeça da igreja. A verdade é que ele já derrotou o inimigo. Ele ressuscitou vitorioso, e a sua vitória é a minha. Pense em harmonia com a palavra e reconheça que, seja qual for a situação, podemos fazer algo a respeito. Ezequiel 22, 30 e 31 diz: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Jeová. Abraão intercedeu em favor de 2 cidades. No entanto, o Senhor, nos versículos citados anteriormente, está falando a respeito de uma nação inteira. Se Deus pudesse ter achado um só homem que se colocasse na brecha, intercedendo em favor daquele povo, a condenação não teria ocorrido sobre ela. E daí? Alguém pode perguntar. Se o Altíssimo realmente queria poupar aquela nação, por que ele não o fez independentemente de tudo? Ele não é Deus? Se a vontade dele é essa, por que não a cumpre? Leia a passagem de 1 Timóteo 2,4. Ali está escrito que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por que ele não vai adiante e os força a nascerem de novo? Se ele pode fazer tudo o que deseja, por que não o faz? Por que espera até que alguém interceda? Já debatemos esse assunto no capítulo 1 desta obra.
Satanás se tornou o Deus deste século até se esgotar o prazo de domínio dado a Adão. Ele não é o meu Deus, pois não pertenço a este mundo, mas ele certamente é responsável pelas guerras entre as nações, pelos homicídios, pela violência praticada em todo o globo. Deus não transgredirá sua palavra. Ele outorgou o arrendamento da terra a Adão, mas este o entregou ao diabo. O prazo do arrendamento está terminando. Entretanto, até o fim deste período, o Todo-Poderoso somente poderá intervir se os cristãos buscarem a face dele e pedirem a sua atenção. A autoridade do tentador sobre os assuntos terrenos só será vencida quando os filhos de Deus orarem e intercederem em prol da sua pátria. Hoje, o Senhor anseia por alguém que tape o muro e se coloque na brecha perante ele em prol da terra. A intercessão pode ser feita em nosso idioma ou em outras línguas, conforme o mover do Espírito Santo. Peça a ele que o ajude e continue intercedendo. Nesse aspecto, algumas pessoas perdem o fio da meada. Não escutam tudo o que ensinamos, mas apanham uma pequena ideia e saem correndo com ela. Existem mesmo coisas que são apenas uma questão de oração da fé. Fazemos essa única oração e o assunto já está liquidado. Só precisamos dar graça a Deus pela resposta. Podemos agir assim para receber a salvação, o batismo com o Espírito Santo, a cura divina ou qualquer outra promessa divina para ser vivida agora. Existem, no entanto, outros assuntos para os quais não podemos fazer a oração da fé em um só instante. Uma delas é esse cenário a respeito do qual estamos falando. Continue a interceder em favor dos líderes da sua nação.